Glórias a Deus. Graças, Fernando. Quero expressar minha gratidão, primeiramente, hacia Deus por la oportunidade e também a meus pastores, graças por la oportunidade de estar aqui hoje, sendo o porta-voz, o profeta da casa. Graças também a minha família, a minha esposa, a meus filhos. E graças a você por estar aqui nesta manhã, por escutar-me. E eu me pongo à disposição do Espírito Santo, como o pastor já orou. Foi um desafio, um reto chegar hasta aqui hoje. Pero graças a Deus aqui estamos. Quanto maior é o reto, maior o desafio, maior será a bendição. Quantos lo creem? E eu tenho uma palavra para a tua vida nesta manhã. Quantos lo creem? Vou repetir, tenho uma palavra que vem diretamente do trono de Deus para a tua vida. E eu estou seguro que assim como eu fui ministrado, tu serás ministrado nesta manhã. Porque Deus tem compromisso com sua palavra e com seu povo. Onde está a igreja do Senhor? Então, necessito que tu me ajudes. Amém? Quero ler, os hermanos de la mídia, vá poner aí por favor, o texto. Vamos a ler São Mateus, capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33. Amém? Diz assim: Em seguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estava allí él solo. La barca, que estava bastante lejos de la tierra, zarandeaba por las olas, por el viento que le era contrario. Y en la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. E ellos, llenos de medo, começaram a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: Cálmense, sou eu, não tenha medo. Senhor, se eres tu, respondeu Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca e caminhou sobre el agua em direção a... Pero al sentir el vento fuerte, tuvo medo e começou a hundir-se. Então gritou: Senhor, sálvame. Em seguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Es un pasaje muy conocido de todos nosotros. Eu creio que, assim como eu, tu já foste ministrado muitíssimas vezes por esse passagem, ou incluso já predicou, ou incluso já viveu um milagre através deste passagem. E hoje eu quero predicar bajo um tema que o Senhor ministrou a meu coração já há uns dias. E eu estava aí desenvolvendo, hasta que o pastor me dijera: hoje predicas. E isso chegou el viernes, depois das 10 da noite. Eu digo: então, Senhor, agora é o momento. Então, eu comecei a orar. Então, o tema que tenho para ministrar hoje é: ponte el pie, que Deus pone el suelo. Vou repetir: ponte el pie, que Deus pone el suelo. Quantos lo creem? O que sucedeu aqui nesta história? Como vou dizer, é uma história muito conhecida. Hasta na salita de los niños, na escola dominical, nós outros já hemos aprendido essa história. Incluso minha hija me perguntava ayer: papá, ela me viu estudando, ¿qué vas a predicar tu? Então eu lhe disse: eu vou predicar sobre Pedro caminhando em las águas. Aí eu disse: papá, esta história de hoje já escutei em la escola, em la salita, pero eu digo: amanhã tu vai escutar de uma maneira diferente. Porque
não menospreciando jamás o estudo que se dá na salita, pero eu sei que aqui há uma atmosfera diferente. Não dizendo que eu sou melhor que qualquer maestro, não digo, pero eu digo, lo que tu vas viver, eu falava com minha hija, lo que tu vas viver amanhã, tu não jamás viveu antes, porque ela também está entrando a outro nível. E é aqui onde eu vou predicar. Deus quer que tu e eu passamos a outro nível. E para isso Deus está usando a história de Pedro, de los discípulos, para ensinar-nos nesta manhã, porque estamos bajo uma atmosfera profética e de milagros. Quanto lo creem? Eu creio e eu lo sinto, e podemos, e é palpável o que Deus está realizando nesta casa. Então, o hecho aqui que Jesus se acerca a los discípulos caminhando sobre as águas é uma demonstração da deidade de Deus. Deus sendo homem e ao mesmo tempo sendo Deus. Porque eu te pergunto, tu já viste algum homem caminhando sobre as águas? A não ser esses magos que fazem truco aí na tele. Este que caminhava sobre o rio de Londres. Não? De Tâmesis. Pero sabemos que há truco aí, não, Pepe? Por detrás das câmeras. Não há nenhum homem que tenha o poder de caminhar sobre as águas. Copperfield. Graças, pastor. Então, tu já atreviste a caminhar sobre as águas? Quem aqui já atreveu a caminhar sobre as águas? Seguramente que tu dia, não? Eu quis caminhar sobre as águas quando era jovencito. E me hundi e comecei a ahogar-me. E sabe o que passou? A gente que me havia mirando ahogar-se não teve misericórdia de mim. Eu tomei muitos litros de água. Pero Deus é misericórdia. Pero quero dizer que nós outros estamos entrando em nível, em uma atmosfera espiritual, amém? E nós outros vamos fazer algo hoje profético. Eu quero motivar-te nesta manhã a ser algo profético. Pisar em aquilo que nunca te atreviste a pisar. E quando tu e eu dar esse passo, Deus se vai encargar de poner o que haga falta por debaixo. Se é el água, pois Deus vai transformar el água em um caminho. Amém? Pero para isso necessito que tu atives tu fé com a minha, amém? E aqui então Jesus demonstra que Ele tem o poder sobre as leis da natureza. Como é dito, nadie havia caminhado sobre a água. Então Jesus aqui solo caminhando sobre as águas, vindo em direção a los discípulos. Era um largo caminho. E havia aí, irmão, um mar embravecido. E hasta chegar à barca que eles estavam, em meio a essa tormenta que assoltava, que o vento era forte, que as olas eram fortes. A Bíblia falou como estavam os discípulos. Esta manhã não ouviu em tu casa? Hermanos, não sei se Deus quis demonstrar-me algo nisso, mas despertei às 7 da manhã, pastor, com uma tormenta, que eu me assustei e te juro, começou a entrar medo. Irmã, minha esposa está aqui, a prova, um vento forte, um ruído e tal, e minha esposa barra e disse, carinho, o água está pensando em entrar dentro de casa. Eu digo, uau, o que tinha, o escape aí não estava suportando, presbítero Marcelino, o volume de água. E te confesso, e já me conectei diretamente à mensagem. E eu digo, Senhor, se estiver aí hoje nesta barca, em meio a este mar, como estaria? Então, muitas vezes é fácil nós outros julgar na situação, disse, Pedro, não tuvo a valentia, caminhou, pero e os demais? Os outros discípulos, por que não atreveram? A Bíblia, todos estavam aterrados, com medo, porque, irmão, a ola, o vento soplava muito forte. Estou seguro que a água estava entrando dentro da barca. E pensando, aqui vamos aonde ir. E vê a Jesus de lejos. Não reconhece a Jesus. Em cima de és um fantasma.
para ayudar una aparición de un fantasma, para el escenario se quedar mejor aquí para nosotros. Ya no basta lo que estamos pasando. Pero para a surpresa de eles, era o próprio Jesus que havia mandado eles entrar, e nessa tormenta estava indo ao encontro de eles, para eles terem a melhor e maior experiência de sua vida. Quantos querem ter experiências com Jesus? Eu quero. A lo mejor tu já passaste experiência, eu não conosco sua vida, sua história, a lo mejor tu já passaste uma experiência mais grande que essa de caminhar sobre as águas. Eu não sei, pero Deus não se limita aí. Deus não está limitado a isso. Deus quer mais para nós outros, amém? Então, Deus quer que nós outros venhamos dar passos. E quando Jesus disse aos discípulos que não tema, então levanta Pedro. Pedro, me gusta Pedro. Eu não sou sanguíneo. Minha mulher sim, minha esposa é, pastor Isabel é sanguínea. Eu sou fleumático e colérico. Irmãos, comigo a coisa vai mais despacio. Pero me encanta a valentia de Pedro. E eu necessito, em algumas situações, correr esse caráter para poder viver experiências sobrenaturais. Então, Pedro, aqui, pede: Jesus, então, se eres tu, demuéstrame. Quando já tiver esta ousadia, em alguma situação, que tu estás enfrentando, que seja de medo, que seja de tormentas, batalhas, e tu não ver outra coisa a não ser os problemas, o fantasma que te está assolando, e dizer: Senhor, se tu realmente estás em isso, demonstra que tu estás comigo. Eu já tive experiências assim. E que passou? Jesus que ha hecho, Bruno? Então se dijo: Pedro, camina. E quizás se tratava aqui de uma prova real a próprio Pedro. Hermanos, Pedro, ele viveu no mar, toda a sua vida, ele era pescador. E eu me pongo a pensar que creio que a maior ganas que esse pescador tinha em sua vida era poder saltar desse barco, quitar esse barco e caminhar sobre as águas. Porque tem alguma pergunta: quantos de vosotros que estão aqui nunca quiseram fazer algo que está fora da realidade humana? ¿Ah? Eu me quedo pensando, pastor, os que saltam de paracaídas. E eu me quedo pensando, sabe o que? Eu não tenho valor, jamais. Pero, mira como são as coisas. Mira de onde chegou. Os que saltam de paracaídas. Eu me quedo pensando, eles saltam, vão barrando aí. Chega um momento, tendo que tirar a corda para abrir paracaídas. E eu quedo pensando, digo, eu creio que nesse momento ele queria ter alas para voar. E há uns muito inteligentes que agora criaram aí, que eu não sei, não, pastor, não sei se tu me pode ajudar, que agora não é um paracaídas, já tem como nas alas aí, e, hermanos, e barram, e voam. Não se ama, é verdade, pastor, estou de acordo contigo. Pero estão vivendo experiências sobrenaturais. Tem mulheres feias, não? Não ama suas mulheres, não? Nós outros, como amamos nossas mulheres, não hacemos essas atrocidade não, essas. Quantos estão de acordo comigo? Então, eu penso aqui que Pedro estava nesse nível. Digo: Senhor, então se eres tu, então se tu estás caminhando, se tu estás passando por aí, haga que eu também viva isso. Eu quero provar essa experiência. Pero o que me chama a atenção, hermanos, é que Jesus não se opõe à loucura, digamos, de Pedro. Porque a lo mejor os outros que estavam aí, seus companheiros, dizendo: Pedro, estás louco? Estás louco? Como tu vas a caminhar sobre as águas? Onde está tua cabeça? E, irmãos, por que só foi Pedro? A Bíblia não relata. Mas aqui nos dá a oportunidade de pensar, de imaginar. Eu me imagino que os outros, tão aterrorizados por ele, medo e tal, não teve o valor que teve Pedro, a valentia que teve Pedro. E disse: Senhor,
dime então, Senhor, dá a palavra de mando que eu vou. Então Jesus, que hace? Entonces, ven, dá o passo que eu pongo o suelo. Dá o passo que eu pongo o suelo. Deus está dizendo para alguém aqui nesta manhã: eu te quero desafiar. Eu não sei qual é a situação que tu estás enfrentando em tua vida. Quais são as batalhas, as tormentas, o que é que está assolando tua vida. A lo mejor tu estás dizendo: Jesus, onde estás? E Jesus te está dizendo: estou contigo. Estou contigo. Tu não estás solo nessa tormenta. A lo mejor os companheiros que estás ao teu redor não estão sendo esses motivadores que te digam: vá, vem. Eu não vou, não tenho o valor, pero então vá. Irmão, eu não sei o que passou aí nesse momento nessa barca. Eu não sei. Ou a lo mejor os discípulos estavam dizendo: Pedro, vá, camina, Pedro, vá, camina, Pedro, vá, camina. Eu não sei. Pero se for, seria muito lindo, não? Sim ou não, Kaique? Tu aí, enfrentando o medo, e tus amigos aí: vá, salta, Kaique, salta, Kaique, salta. Ou a lo mejor eles queriam ver tu hundir-se, em vez de caminhar na água. Que classe de amigos são esses? Tu me estás entendendo o que eu estou dizendo? Porque a lo mejor tu encontra aí em algum grupo de amigos aí. E irmãos, foi maravilhoso o que viveu Pedro. Sim ou não? Pero Pedro tuvo que ser, ¿qué? Valiente, ousado. Um homem que tuvo que poner su fé em ação. E é o que passa com nós outros, hermanos. Muitas vezes não vivimos o sobrenatural. Por quê? Porque temos medo, não somos ousados. Pero Pedro foi ousado. Pero o que passou? Quando Pedro põe o pé, o Senhor põe o suelo, e de repente, o que passou? Caminhou sobre a água, pero no meio do caminho passou algo. Pedro começou a hundir-se. Pero, hermano, é o que digo, foi o único discípulo que teve o valor de sair da barca. Tu me estás entendendo? Ele foi o único que teve o valor de sair da barca. Foi Pedro, e com sua fé imperfeita. Pero é um bom exemplo para nós outros, porque nós outros também somos imperfeitos. Pero se nós outros alcançamos a ter o nível de fé que tuvo Pedro, nós outros vamos caminhar sobre lugares onde Deus nos vai poner, e nós outros vamos experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Quanto lo crê? Eu creio, porque todos nós outros passamos por circunstâncias, e muitas das vezes, irmãos, igual ou semelhante a lo que viveram os discípulos, ou em outras áreas. E Deus quer provar que Ele é Deus, que Ele está contigo, aí onde tu estás vivendo esta experiência, que seja em tua família, em sua casa. E pongo aqui uma situação, a lo mejor, irmãos, que tu disse solamente um milagre, ou necessita uma sanidade, ou necessita uma porta aberta, necessita um milagre na família, nas finanças. Deus está dizendo para ti nesta manhã: ponte o pé que eu pongo, me encargo de poner suelo, o que tu necessitas para tu viver essa experiência sobrenatural. Se tu crees, tu aplauda esse Jesus. É o Jesus da Bíblia. É o Jesus por el qual nós outros creemos, por el qual nós outros adoramos, que nós outros alabamos. É o Jesus que nós outros venimos à igreja a buscar-lhe, a adorar-lhe. Esse Jesus, irmão, quero dar uma boa notícia: Ele não está só aqui na igreja. Ele está, a lo mejor, vai ter um encontro contigo allá afuera. Há situações que Jesus mesmo se encarga de pôr em nossas vidas. E Jesus, irmãos, queria mostrar-lhes, o que queria mostrar Jesus? Jesus necessitava ensinar-lhes alguma coisa, Bruno? Pero Jesus queria ensinar-lhes sua glória. E sabe o que Deus quer em esses tempos para a igreja, pastores?
Hermanos, Ele quer que nós outros veamos a glória. E Jesus, quando dijo para os discípulos, vês ao outro lado, Ele sabia o que ia passar com os discípulos. Sabe por quê? Porque todo está no controle das mãos do Senhor. Sabe aquele que Deus ativa um botãozinho? Vou imaginar agora, ¿vale? Que há um botãozinho aí no céu, que ativa os ventos, as tormentas, pastor Norberto. E há um mando que diz, ativa-lo agora, porque já estão listos. Já estão no lugar correto. E isso muitas vezes passa. E nós estamos aí, e às vezes tranquilitos aí na barca. Ou a lo mejor no sofá de nossa casa, todo bem, todo tranquilo. Ou aí em tu trabalho, ou com a família, e de repente vem de um momento a outro, empieza essa tormenta. E Jesus deixou eles por um bom rato e foi a orar. Tanto que Jesus estava preocupado, foi a orar. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestara com mais força aí. Porque o propósito era que os seus discípulos vejam e provam aí nesse momento a glória de Deus. E é o que Deus quer com nós outros. Muitas vezes sacar-nos de la cia, de la comodidade. E mover-nos um pouquinho. Para nós outros sair desta rotina, que muitas vezes estamos caminhando, e passar uma experiência sobrenatural. Se eu te pergunto aqui, se há uma tormenta aí agora, afuera, lista, pero caindo com mais força do que hoje por la manhã, tu vas a sair aí a essa tormenta? Tu vas a sair ou tu vas a quedar dentro de la igreja, do templo? Pero sabe o que Deus nos quer? Deus quer que nós outros sejamos ousados e enfrentemos essa tormenta. Porque aí nessa tormenta, nós outros vamos viver algo, Fernando, que os outros discípulos não viveram dentro da barca. Por não querer sair da zona de comodidade e dizer, não, eu não vou morrer, mira, me pelo. Onde estão as mulheres com lá? Mi pelo, mi roupa nova, uau, mis bambas novas, pastor de Jarma, que são blancos, eu não vou pisar, não vou morrer. Hoje não, hoje está listo para lá, mira, está com botas, irmão, oh glória, então você sai a morrer, tu vas a sair, estou vindo listo, não hemos combinado, não hemos pactado nada, irmãos, pero temos que ser realistas, muitas vezes, isso nos intimida. Se Jesus falara antes com os discípulos, a lo mejor os discípulos, minha barca tem um agujero, Jesus. Há que levar a arreglá-la primeiro. Não podemos entrar aí. Pero queridos, para tu e eu viver o que realmente Deus quer que vivamos, para que sua glória seja manifestada, muitas vezes nos vai sacar de nossa realidade. De nossa zona esta que estamos, ou a lo mejor Jesus já te está movendo, Jesus já te está aí, a lo mejor tu já está remando aí, já está quase chegando, quase listo, ou a lo mejor tu já está dizendo, pastor, tu não sabe a tormenta que estou passando, que estou enfrentando, como he venido aqui nesta manhã, pero como foi declarado, Deus se está movendo, Deus está caminhando já a tu encontro, e em qualquer momento o Senhor te vai encontrar em meio a essa tormenta, e seu nome será glorificado, e tu vas a viver o que tu nunca jamais experimentou em tua vida. Pero eu estou predicando para aqueles que creem, que corra esta palavra, e diz, pastor, realmente creio e quero viver novas experiências com o Senhor. E isto, irmão, tem que ser para valientes. Não é para gente que realmente... E o Senhor hace es motivar-nos. E eu quero falar aqui de alguns passos para nós outros viver essas experiências, que é necessário dar novos passos. E o primeiro ponto que quero falar é poner o pé em el desconhecido.
e confiando em Jesus, pastor. Sabes por quê? El desconhecido nos dá medo. El desconhecido nos causa incertezas, dúvidas, inseguridades, pastor Romers. El desconhecido, hermano, é algo que tu e eu não estamos acostumados, porque é algo que nunca hemos experimentado. El desconhecido, por que é desconhecido? Porque não hemos conhecido, não hemos passado por aí. Pero Jesus sabe o que significa isso. E sabe, irmãos, que Deus quer que caminhamos por caminhos que jamais hemos passado, que jamais hemos imaginado. Pero, ponendo nossa fé em Jesus, Ele sustém nossos pés, mesmo sendo uma situação desconhecida para nós outros. E sabes, Pedro foi tão ousado, que aqui hemos visto que Jesus disse, vem. Ele disse, se eres verdadeiramente tu, Jesus, então haga, e ele foi. Mas sabe o que passa? Muitas vezes nós outros sabemos que Jesus incluso está, e nos está chamando, pero por ser algo que nos dá inseguridade desconhecida, nós não queremos ir, não nos atrevemos a dar passo. Por quê? Porque não temos o controle da situação. Muitas vezes nós outros queremos ter o controle, o mando da tormenta, para apertar esse botãozinho aí, para parar em nossas mãos, e não funciona dessa maneira. E hermano, pisar em desconhecido nos traz todo isso, pero põe nossa fé à prova. Aqui se valora realmente a quem nós outros estamos crendo, porque aqui deixamos de ir ao seguro, porque a fé é a certeza de lo que não se vê e a segurança de lo que se espera. Então, a lo mejor, hermanos, a lo mejor Pedro, em sua fé, quando ele disse, Senhor, basta uma palavra tua, para eu ir ao desconhecido, e tu demonstrar que tu realmente hace de esse desconhecido conhecido para a minha vida. E é o que passa muitas vezes, nós outros miramos uma situação que não conhecemos, que não controlamos, pero por los ojos de la fé, creyendo em Jesus, nós outros temos que ver materializar já. Eu creio que Pedro já viu isso. Então, Jesus, se tu estás caminhando, então se há um suelo aqui, eu vou caminhar também, basta que tu digas, vem e eu vou. Não era uma situação familiar para Pedro. Ele conhecia o mar e sabia que para flotar aí necessitava a barca. Ele viveu, era pescador toda a vida. E como hemos dito, não é normal uma pessoa caminhar sobre a água. Se necessita uma barca, um caiaque, ou uma lancha, um jet ski, uma moto. Se necessita. Pero Deus nos está chamando a ter essa valentia de entrar ao desconhecido, porque é aí onde tu vai viver a melhor experiência de tu vida, com tu casa, com tu família, em tu ministério, em tus finanças, em tu trabalho, em tu empresa, em todas as áreas. Amém? Pode seguir predicando? Então, esse segundo ponto, quando tu decides dar o primeiro passo, irmão, isso foi muito forte, que Deus me ministrou. Com seu permisso, vou estar limpiado aqui um pouco. Eu vou tomar uma água. A sua saúde. Quando tu decides dar o primeiro passo, Deus decide inaugurar um milagre. Vou repetir isso. Quando tu decides dar o primeiro passo, Deus decide inaugurar um milagre. Ei! Nunca, jamais alguém havia experimentado esse milagre. Pedro foi ele que inaugurou. Tu pode dizer, pero Jesus foi o primeiro, pero Jesus era Deus. Para Jesus nada é impossível, irmão. Pero para Pedro foi algo novo. Então Pedro foi o primeiro a inaugurar o milagre. Quantos querem inaugurar um milagre aqui? Diga amém.
Vou repetir de novo. Quem quer inaugurar um milagre aqui em sua vida, diga amém. Então, é o que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida, amém? Então, Deus quer fazer algo inédito em nossas vidas, assim como foi com Pedro. Algo que nadie lo ha visto antes, ou lo haya vivido. Pero para isso, é necessário bajar de barco, sair de onde estamos. É necessário dar esse passo em direção a Jesus. Lo mejor lo que hace falta para mim e para ti, para viver esta experiência, inaugurar esse milagre inédito, Gui, é dar o passo e caminhar hacia Jesus, porque Jesus é Ele que sostiene, é Ele que põe firmeza em nossos passos, é Ele que se encarga que tu e eu vivamos esse algo inédito, este milagre novo, que donde tu vas a viver e tu vas a experimentar, e afinal, o nome do Senhor será glorificado. Amém? Quantos querem viver um milagre inédito? Eu quero. Eu já vivi uns quantos milagres inéditos em minha vida nesses últimos anos. E irmãos, eu te digo, foram experiências maravilhosas com o Senhor. E irmão, não há nada mais maravilhoso de que tu mirar uma situação que tu disse, aqui não há maneira, não há forma, humanamente hablando, por la lei de la lógica natural, não é possível. E de repente, por nós ativar um pouco a nossa fé e dar o passo em algo inédito, Deus se moveu a nosso favor e hemos vivido um milagre inédito. E a glória foi para o Senhor, porque nós outros hemos testificado vários de eles. Pero, hermano, eu me imagino Pedro, por mais que ele se hundiu, nós vamos ver, hemos leído aqui, hermanos, a lo mejor alguns podem dizer, tu fuiste, pero tu hundiste. E eu, se for a Pedro, eu hundi, pero quantos passos eu caminhei sobre a água? Quantos passos eu caminhei e Jesus pôs o suelo? E tu que, hermanito? Dímelo. Aqui estamos fazendo em broma, vale, irmão? Se tu viveu algo aí, não haga isso com o seu irmão, motiva-lo, venga, se eu hice, tu pode fazê-lo. Então, eu creio que Pedro foi assim, eu vivi essa experiência, pero, por que vocês não quiseram vivê-la? Irmão, Deus tem um propósito também específico na vida de cada um de nós outros. A lo mejor o milagre, a experiência era só para Pedro. E a lo mejor o que Deus tem para ti, não é para ti, não é para a pessoa que está a tu lado. Pero o propósito de Deus é que tu vivas, tu irmão viva, a pessoa que está, a igreja viva, e que o nome de Deus seja glorificado. Amém? E o terceiro e último, Deus irá usar a natureza de plataforma para que tu vivas uma experiência sobrenatural. A natureza, a lei da gravidade será uma plataforma para que tu vivas a melhor experiência de tu vida. Quantos lo creem? Eu estou crendo nisso, irmão. Eu vim a predicar-te com fé, com ousadia. Eu necessito que tu creias nessas palavras nessa manhã. Se tu queres viver algo sobrenatural, a natureza, a física, a lei da gravidade, a física, vai ser uma plataforma para Deus poner tu vida e tu viver o melhor e o maior milagre de tu vida. Se tu crees, dê um aplauso a esse Jesus, por favor. E Deus vai preparar, ou a lo mejor, o ambiente já está preparado e adequado, porque Ele quer levar-nos a outro nível. Quantos querem ir a outro nível? Sair do nível da superficialidade e viver no nível dos milagros. Eu estou crendo nessa palavra. Eu estou crendo nessa palavra. Não sei se tu estás crendo. Eu quero que tu creia comigo. Há uma gente aqui mais cerca, eu estou escutando que eles estão crendo. Porque eles querem viver essas experiências sobrenaturais.
Eu estou creyendo, hermanos. E as tormentas e os ventos não vão ser outra coisa, hermanos, que instrumentos para sacar-nos dessa zona, dessa situação onde nós outros estamos. Porque qual foi a razão? Então, que Deus permitiu aos discípulos que foram delante de Ele a cruzar o mar da Galileia. O interesse de Deus, vuelvo a decir-te-lo, é que vivamos experiências personais com Ele. Porque é isso que Jesus hace, Ele dá uma ordem. Jesus, hermanos, poderia muito bem haver mandado então só Pedro correr sua barca, porque ele já estava, não? Muito acostumado, solo. Ele disse: entra no mar, Pedro, porque eu quero ter uma experiência contigo. Não. Deus mandou a todos, pero havia algo que passar, que ia passar solo com Pedro. Hermanos, Deus tem experiências preparadas personais com nós outros, pero Ele dá ordem, muitas vezes, para que vayamos todos. Deus tem experiência personal para ti, aqui nesta casa, pero é necessário tu congregares com. Tens que congregar, temos que estar todos juntos, bajo a mesma atmosfera, bajo a mesma autoridade. E quando suceder algo, a lo mejor que é com essa pessoa, e nós outros não devemos envidiar o que Deus está fazendo com essa pessoa, senão que o que nós outros devemos fazer é mirar o que Deus está realizando com a vida dessa pessoa e se alegrar e dizer: uau, se isso está passando com Pedro, isso também pode passar comigo. Então, se eu necessito mover ele sobrenatural, que a natureza vai trabalhar em meu favor e eu vou a viver o que Deus tem preparado para mim. Quantos querem? É o que Deus tem para minha vida e para a tua vida. Irmão, eu estou crendo em algo poderoso. Já foi, pastor foi profeta de Deus aqui. Ele disse que eu e minha casa, minha família, estamos entrando em uma plataforma de sobrenatural, e algo que o nome de Deus vai ser glorificado, porque Satanás tentou matar minha vida, tentou matar meu ministério, tentou destruir minha vida, minha família, para que hoje eu não estivesse aqui. Pero sabe o que passou? Deus moveu a natureza, a física, tudo o que estava em contrário de minha vida, de minha casa, e envergonhou Satanás, e eu experimentei os melhores milagros em minha casa e nesta nação. Eu quisiera que tu pusieras de pé e creera comigo com o que Deus vai fazer contigo, e contigo vai ser uma loucura, porque vai romper com a lei, as leis da gravidade, vai romper com as leis da natureza. Fernando, o que tu estás esperando, o que tu estás crendo, será o que tu vas a viver nestes dias. Será que você pode orar a esse Jesus e dizer: Jesus, vem a mi encontro, vem a mi encontro. Eu estou passando por uma tormenta, estou passando por uma dificuldade, o vento está soplando, pero estou aqui, Jesus. Oh, Jesus! E mesmo que tu não está conseguindo ver nesta manhã, o mover que Deus está na situação, e tu está dizendo: ai, será que é? Será que não é? Eu quero dizer-te: é Jesus. Volvo a dizer: é Jesus que está caminhando sobre as águas e indo hacia ti. E nessa manhã, Jesus te vê, Jesus conhece tu história, a situação que tu estás enfrentando. Pastor Juliano não conhece, pero Jesus te conhece. Jesus sabe muito bem onde tu estás agora e nesse momento. A lo mejor em uma depressão, a lo mejor com essa crise de ansiedade, a lo mejor com esse medo, e que tem que tomar uma decisão: será que volvo a meu país? Porque está difícil, não tenho papeles, as portas não se abrem. Ai, esse diagnóstico médico que ha dito que não há maneira.
que mis dias estão contados. Pero déjame decirte una cosa, déjame ser profeta nesta manhã. Jesus está caminhando a vuestro encontro. Será que você crê? Será que você pode levantar adoração para o cielo e adorar a esse Jesus? Porque Jesus quer mover-se em sobrenatural. E há milagros extraordinários para esta casa. Ajuda-me a alabança, por favor. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus. Há uma atmosfera de milagro nessa casa. Deus mío. Oh, Senhor, Tu lo has dicho, eu lo creio. Vamos a envergonhar Satanás. Vamos a envergonhar Satanás. E o nome de Jesus será glorificado. Oh, Jesus, Jesus de la tormenta. Oh, Jesus de la enfermidade. Tu estás, Tu eres dueño de todo. Nada sale de controle de tus manos. Oh, Jesus, não te veo. ¿Dónde estás? A lo mejor tu estás dizendo: quem é? Quem é este? Quem é esse pastor louco que está predicando? Eu não lo conozco, pero quero dizer-te uma coisa: Jesus te conoces. Jesus sabe muito bem quem eres tu. E Jesus sabe que te manda hacer uma invitação nesta manhã. Pero se tu crees que tu puedes sair dessa tormenta, dessa situação que tu estás enfrentando, e atrever-se a crer em Jesus e dar um passo fora da barca, eu quero desafiar-te nessa manhã ao vir aqui delante desse altar, porque há uma presença de milagre nesta casa. E é o que o pastor disse: se tu respeita a unção e a autoridade, tu vas a fluir bajo ela. E ai, eu estou bajo na autoridade e nesta manhã do cielo e de mis pastores, porque era para o pastor estar predicando aqui. Pero Deus sabia que necessitava de eu vir aqui. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu poderia haver dito: pastor, não posso predicar domingo. Pero eu he dicho: Senhor, jamais vou rechazar uma invitação que venga do cielo, porque Tu queres que eu viva uma experiência maravilhosa. E eu estou crendo que há milagros aqui nessa manhã. Eu estou crendo que gente vai sair da barca, vai poner em pé, e o Senhor vai poner em suelo. Venga aqui. Se tu queres sair da barca, se tu queres dar esse passo de fé a viver é sobrenatural. Ei, Deus está na casa. Jesus está nessa casa. Não te escandalizes. Deus quer obrar milagros. Deus quer fazer que seus filhos vivam a maior experiência de suas vidas. Oh, Rabassur, eu te invito. Vem. Eu quero invitar o pastor. Quero invitar o pastor Juan aqui. Vem, pastor Juan. Ajuda-me, por favor. Tu me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar. Hay una unción diferente en esta casa esta mañana. Usted no puede salir de este lugar sin recibir lo que Dios tiene preparado. Así que venga y mira a la gente. Venga por este lado, venga. Queremos orar por usted, queremos bendecir su vida. Dios está llamando a hombres y mujeres que quieran vivir lo sobrenatural. Pastor,
Estoy cansado de la mediocridad. Estoy cansado de la miseria. Estoy cansado de todos los años lo mismo, el mismo problema. Yo quiero poner el pie fuera de la barca. Déjame decirte, pones el pie, Dios trae el suelo. Tú pones el pie, tú pones la fe, Dios trae lo sobrenatural. Ven al altar, ven al altar, ven al altar, ven al altar. Dale paso ahí, dale paso a Celo. Tu Acá, hijo. Eso, aquí. espíritu me Venga, 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 venga. sin fronteras, más Este lado, allá puede venir. de las barreras, a donde tú me llames. Dios le está llamando a que usted viva lo sobrenatural. Shondoroko torrondoroko torramanda rabababa. Shandaramanda rabababa. Presencia, que tu espíritu me Vamos, reciba ahora. guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Fluye presencia del Espíritu. Tú me llevas Pastor Juliano, más allá de vas a bajar y vas a orar lo por las personas. donde puedes Bendice al estar pueblo. confiado. Comienza por ahí. Al estar en Vamos. tu Intercesoras, comiencen a orar. Pastores, comiencen a orar. Pastores, comiencen a orar. Pastores, líderes, comiencen a orar. Ahora, bendigan al pueblo de Dios. Ahora. Levanta la iglesia, levanta las manos. Ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora. Hay un mover profético en esta casa. Shoko torra manda rama show. Hay un mover profético en esta casa. Ahora. Comienza a orar. Ahora. Recibe tallada. Ahora. Fuego del Espíritu. Hay cosas que tú no entiendes, pero Dios está en el control. Shakatarra manda rama koto rama manda rama. Ahora. Shakatarra mama. Vamos, comienza a orar. Quiero más líderes orando. ¿Dónde están los líderes de la casa? Vamos, presbítero Sergio, vamos a orar.